Aleluia. Nós o adoramos, nós reverenciamos, Pai, a sua presença. Porque nós sabemos, Pai, que enquanto nós te adoramos, enquanto nós o adoramos, cadeias têm que se romper. Cadeias têm que se romper. Obrigado, Pai, porque o Senhor fala na sua palavra que a provisão está no meio da adoração. A provisão está no meio da adoração. E nós não nos limitamos às circunstâncias, nós não limitamos às coisas que se levantam, mas nós rendemos graças a Ti, sim, Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa noite. Muito obrigado, Pai, por esse momento em que nós podemos Te adorar, engrandecer o Teu nome, dizer quão maravilhoso o Senhor é, dizer quão bom o Senhor é, independente de qualquer circunstância, Pai. Nós o adoramos, nós o adoramos. Aleluia. Boa noite, amados. A graça e a paz. Queiram sentar um pouco. Quero dar as boas-vindas a você. Você é muito bem-vindo a esse lugar, a essa noite, a esse culto de oração. Eu creio que você saiu da sua casa hoje preparado para que nós possamos orar aqui nesse lugar. Eu sei que hoje está meio desafiador porque a garoa pegou com vontade agora à noite, mas nós somos mais do que vencedores em todas as coisas, amém? Aqui estamos nós para adorar ao Senhor. Então eu gostaria mesmo que você preparasse o seu coração, preparasse o seu espírito para que a gente pudesse nessa noite, todos, né, na mesma fé, na mesma palavra, estar orando ao nosso Pai, pedindo em favor daqueles que estão precisando hoje por alguma resposta. E eu creio que o Senhor vai responder a nós, amém? Então esse momento é um momento poderoso para você se preparar, relaxar, respirar fundo, se preparar para ouvir a palavra. Nós gostamos sempre de trazer a palavra para que daí nós possamos embasar as nossas orações, amém? Então nessa noite, não quero me deter muito, hoje nós temos muitas coisas a fazer aqui hoje, depois do culto nós ainda vamos ter ensaio do louvor, mas vai dar certo para tudo, amém? E nesse momento eu já quero mesmo convidar a Natália. Ela vai trazer a palavra hoje. Quero que você fique atento à instrução do Senhor nessa noite. Ela vai estar ministrando a palavra e logo em seguida nós vamos estar orando. Eu quero já preparar você para que, se você tem algum pedido de oração, no final você passe e nós vamos estar orando juntos. Amém? Glória a Deus. Então seja guiado pelo Espírito. Aleluia. Aleluia. O Senhor é bom em todo o tempo. Em todo o tempo o Senhor é bom. Feche os seus olhos e vamos orar, colocar o nosso coração em Deus. Quero agradecer o pessoal da música, obrigada. Eles já podem sentar e nós vamos nos conectar com o Senhor. Nós vamos trazer a nossa mente, queridos, a ficar quieta. Nós vamos aquietá-la, porque durante o período do louvor é o momento de nós fazermos isso, de nós dizermos para a nossa alma que ela se aquiete, que tudo vai bem, porque nós vamos adorar ao Senhor. Deixamos toda a preocupação, todo o cuidado com tudo aquilo que nós não podemos resolver até agora. Então deixa quieto, porque o Senhor está aqui e Ele é digno de ser louvado, adorado, reverenciado, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Nós queremos colocar todo o nosso ser agora disponível, pronto para ouvir o Senhor, para adorá-lo, para dedicar toda a atenção a Ele. Porque Ele é digno. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu, da terra, do mar, dos pássaros, dos animais, de todas as coisas que existem. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o dono de todas as coisas. Ele criou os homens para o adorar. Ele criou a natureza para louvar o seu nome. Tudo que existe, tudo que tem fôlego, louva o Senhor nesse momento. Toda a natureza, toda a criação.
ela existe para louvar e bendizer o nome do Senhor. A chuva louva o Senhor quando ela vem equilibrada. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Nós confiamos em Ti. Querido, feche os seus olhos e diga para o Senhor que você confia nele. Senhor, nós decidimos confiar somente em Ti. Tem gente que confia no seu dinheiro, nos carros que possui, nos cavalos, no seu exército poderoso, mas nós decidimos colocar a nossa confiança em Ti, Senhor. Porque o Senhor é infalível. O Senhor nunca faliu. O Senhor nunca vai falir. Pode passar, como nós cantamos, os reinos que vêm, que vão, poderes que se levantam, depois poderes que caem, mas o seu nome continua lá, imutável, Senhor. E é em Ti que nós colocamos a nossa confiança, é a Ti que nós nos agarramos, é na Tua palavra que nós colocamos, como diz a palavra em Hebreus, ela é a âncora da nossa alma. E nós queremos lembrar para a nossa alma que é na palavra, é no Senhor, é na presença deles que nós nos agarramos e firmamos a nossa vida, porque só o Senhor permanece, esse reino inabalável, imutável, é nele que nós depositamos a nossa confiança. Nós não confiamos nos nossos parentes ricos, nós não confiamos nas pessoas que têm muito dinheiro, nós não confiamos nas pessoas influentes, nós confiamos no Senhor, porque só Ele é digno de louvor e de adoração. Obrigado, Senhor, pelo Senhor nos ajudando a nos conectar contigo, Pai, para que nós possamos realizar um culto a Ti, digno da Tua presença. Em nome de Jesus. Ajuda lá ele, que ele tá só, pode ser que ele estranhe. Vai lá, Biel. Vai ficar tudo bem, viu, mãe? Se quiser ir lá, pode ir. Irmãos, o Senhor hoje tem uma palavra de amor para nós, amém? O Senhor trouxe para nós um texto da carta aos Filipenses. Essa carta é a carta onde Paulo derrama o amor dele para aquele povo. E eu fiquei pensando o que o Senhor nos reuniu aqui hoje para falar algo para nós. E a mensagem que Ele tem para nós é de que nós somos uma igreja muito amada, muito querida, amém? Então, quero que você abra a sua Bíblia lá em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6, que começa dizendo assim. Filipenses 1, 6. O som tá bom? Querem que eu mude alguma coisa? Glória a Deus. Diz assim: tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Diga assim comigo, agora olhe para cá, diga assim: Jesus começou uma boa obra em mim. Por que nós precisamos entender isso? Porque às vezes eu e você queremos ficar cheios de atividades, realizar grandes coisas para o Senhor, queremos construir isso, construir aquilo, realizar grandes obras, fazer isso, fazer acontecer. Mas hoje o Senhor está falando para mim e para você que foi Ele que começou uma obra, é Ele que está trabalhando em nós, é Ele que está realizando uma grande obra em nós. Somente depois que Ele realizar essa obra em nós é que nós vamos estar aptos para realizar obras nele. Mas não só depois, como se fosse uma coisa sequencial. Ele faz isso com dinamismo, né? O Senhor faz isso de forma dinâmica. Então, Ele começou uma boa obra em mim e Ele vai completá-la. Como? Se eu permanecer firme no propósito que Ele começou. Porque se Ele é fiel, querido, Ele começou uma obra em mim e em você, então Ele é fiel para terminar, amém? Nós só precisamos entender e deixar, porque Ele realiza a obra em nós,
a partir do momento em que nós nos submetemos ao seu Espírito. Amém? Então, começa por aí essa carta de amor. O Senhor nos reuniu hoje para dizer que Deus começou uma obra de transformação na nossa vida. E deixa eu lhe dizer, olhe para a pessoa perto de você, alguém que esteja perto e diga assim: tenha calma comigo, que eu estou em obra. Vai ficar melhor. Porque, querido, o período da reforma, o período da obra, em que a gente está em obra, às vezes tem muita coisa que a gente que não fica muito gatinha, né? Na hora da reforma, na hora de consertar as coisas, elas parece que está tudo bagunçado, mas está tudo se alinhando. Então a nossa vida, a minha vida e a sua vida em Cristo Jesus, ela vai ficando cada vez melhor. Amém? Amém, gente? Vocês estão entendendo? Então cada pessoa, cada instrumento aqui de Deus, ele começou uma obra, ele está realizando algo na nossa vida. E ninguém pode comparar, porque eu já estou assim, eu já estou no nível tal. Porque depende muito, cada obra não é diferente? Depende do recurso, depende do material, depende da disposição, depende do projeto, queridos, depende do projeto. Porque aquilo que Deus quer fazer na gente, é Ele quem sabe. Às vezes Deus quer construir um prédio de 20 andares em mim. Ele quer construir um arranha-céu em você. Às vezes a obra que Ele quer realizar em você, com certeza é diferente da minha. Então, o material, os recursos, as ferramentas vão sendo diferentes. Então, cada pessoa está no nível de desenvolvimento. Cada pessoa está no nível de crescimento. E nós, como essa igreja amada, nós precisamos nos amar uns aos outros, entendendo que estamos no nível de crescimento. O Senhor começou uma boa obra em nós e Ele irá completar. Até quando, Natália? Até o dia que Ele voltar para nos buscar. Então essa reforma é uma reforma demorada, amém? Sabe por quê? Porque o caráter é mais importante do que as coisas que a gente vem a fazer. Muitas vezes nós, como discípulos, a gente, quando vem para Cristo, a gente descobre que Deus tem um projeto para fazer através de nós, e a gente quer logo mergulhar na obra, e a gente quer fazer, quer realizar, e tem aqueles que são proativos, e aqueles que querem fazer muitas coisas e tal, e está tudo certo. Só que tem algo que o Senhor quer fazer em nós, que é mais importante. O Senhor falou comigo um dia a respeito de que nós somos muito imediatistas, mas Ele está pensando na eternidade. Às vezes a gente está pensando no agora e Ele pensando na eternidade. Sabe o que é que vai para a eternidade? O nosso caráter. As obras que a gente faz aqui, as coisas que a gente realiza, nós vamos colher como resultado lá, como recompensa. Mas Ele está mais interessado em nós, naquilo que nós nos tornamos à medida que nós estamos realizando. Então, mais importante do que as coisas que a gente faz é quem nós estamos nos tornando à medida que realizamos as coisas para o Senhor. Porque o Senhor está falando isso porque Ele quer que você perceba que você é amado, que você é uma igreja amada, querida. E receber o amor de Deus nos faz ser melhores. O pastor falou domingo uma coisa muito forte, que nós não apontamos os pecados no sentido de estar apontando os seus pecados. A gente não chega aqui e diz assim: não, você não vai fazer isso porque você ainda faz isso, ainda peca nisso, ainda peca naquilo. Então quem era que estaria pronto para fazer alguma coisa se estamos todos em construção? Se estamos todos em obra, em reforma, em processo de transformação? Então, o que nós podemos apontar é o seu crescimento, é o caminho para você melhorar, é o caminho para você ser edificado, porque um dos nossos valores é edificar pessoas. Tem um que é o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele acusa, ele aponta as nossas falhas, e com certeza ele aponta para cima. Mas Deus sempre pede para a gente olhar para o futuro, amém? Então, coloquei o título, é Igreja Querida, o título de hoje, da mensagem de hoje.
o Senhor está falando para a sua igreja querida. Essa carta aos Filipenses é a carta que Paulo derrama o coração dele, declarando o amor, e alegre porque essa igreja foi a igreja que mais se envolveu com Paulo na pregação do Evangelho. As outras igrejas que ele fundou, queridos, ele não conseguiu dizer todas essas coisas. É uma igreja, é uma carta muito bonita da gente ouvir. Ele enche de elogios aqueles irmãos. Ele faz algumas correções. Lá no capítulo 4 ele vai falar de Evódia e de Sintique, que viviam brigando na igreja. Mas ele disse que era para alguém ajudar essas mulheres, né? Aí eu quero que você vá lá para o capítulo 1, 27. Você já está no 1, né? No 27 diz assim: o mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, eu saberei que estão firmes e unidos em um só espírito e em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Amém? Essa igreja, Cristo, vale ressaltar que Paulo estava preso ao escrever. Só que essa igreja foi a única igreja que, por livre e espontânea vontade, se ofereceu para levantar recursos. Lembra quando ele estava arrecadando aquela oferta para levar para o povo de Jerusalém? Que o Espírito falou que ia ter um grande tempo de necessidade? Essa igreja, que ele chama de os macedônios, eles imploraram para participar financeiramente daquela oferta. Então, quando Paulo foi preso, quando ele estava na prisão, essa igreja aqui, um povo simples, foram os únicos que levaram uma oferta generosa até Paulo na prisão. E ele agradece essa oferta, dizendo que aquela oferta foi como um aroma suave, porque eles viram que aqueles irmãos estavam firmes, unidos num único propósito. Eles estavam pregando o Evangelho, já que Paulo não podia. Sabe por que eles fizeram? Se juntaram e disseram: não, a gente vai anunciar o Evangelho. E por que Paulo se alegrou tanto? Porque é uma igreja que amadureceu, uma igreja que se envolveu, uma igreja que pegou aquilo que Paulo falou, os ensinos, e começou a viver. E aqui no capítulo 1 e 27 ele diz assim: o mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês, se eu confessar algo íntimo. Às vezes eu estou orando e eu fico me lembrando de cada um de vocês. Estava dizendo até para o meu marido lá, eu fico lembrando de cada um. Aí eu oro, aí eu lembro. Será como a Lene vive o dia a dia dela? A Raquel, o irmão Sérgio, a Dayana, o Tarcísio, o Orlando, a Carol. Vou falar só dos que estão aqui, né? Porque, queridos, o objetivo de nós pregarmos o Evangelho é para a gente viver. É isso que Paulo está dizendo aqui, ó. O mais importante de tudo é que vocês vivam uma vida digna da palavra do Evangelho. E quando nós viemos para essa cidade, a direção de Deus no nosso coração é: vocês vão ajudar um povo a viver a palavra. E todas as vezes que a gente se reúne, eu lembro muito naquele prédio pequeno, eu reunia as mulheres, pouquinhas ainda, e a gente eu dizia: olha, os nossos valores são esses, os valores da Visão Verbo da Vida são esses. Quando você estiver comprando, vendendo, comercializando, se relacionando, quando você estiver no trânsito, quando você estiver em todos os lugares, a gente precisa manifestar esses valores. Mas não é porque você é do Verbo da Vida, é porque você é cristão, amém? Então ele disse aqui, ó: o mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando eu ouvir a seu respeito, eu saberei que estão firmes e unidos em um só propósito, em um só espírito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Não tem coisa mais agradável
do que você ouvir que a pessoa que você ensinou, que você pregou o evangelho, ela está correndo a carreira dela, ela está firme na fé, ela está firme no mesmo propósito, ela entendeu, ela pegou e ela está vivendo. Amém, irmãos? Então o Senhor está falando conosco hoje para atentarmos para aquilo que nós já recebemos. Você reconhece que você é amado? Você reconhece que o Senhor te amou tanto a ponto de se entregar na cruz por você? Ele nos amou demais. Foi um amor escandaloso, foi um amor que se expôs ao ridículo, porque alguém morrer sem roupa, nu, sem roupa. Um homem que viveu uma vida dedicada à santidade, que nunca pecou, foi exposto publicamente, nu, envergonhado, mas por amor a nós. Então você precisa pegar isso para você, dizer assim, foi por mim. Repete isso aí, diga, foi por mim que Cristo se expôs tanto. Aí ele diz que por causa desse amor que nós recebemos e que agora nós estamos vivendo debaixo desse amor, queridos, o Senhor nos ama tanto. Ele nos pede que, olha lá, vá lá no capítulo 2, Filipenses 2, no versículo 1, olha o que ele diz para nós hoje. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Olha as perguntas que ele pode fazer para nós. Qual é a motivação que está no seu coração? É uma motivação, você é motivado porque você está em Cristo? Você precisa se perguntar, nós podemos nos perguntar isso. Você se sente consolado por causa do amor que te envolveu? Há alguma consolação que vem do amor? Alguma comunhão no Espírito? Queridos, a comunhão, ela não é só quando nós estamos juntos, comendo junto, sorrindo junto e tal. A comunhão, ela é o tempo todo, inclusive no Espírito. Sabe por que é importante a gente entender isso? Porque você está na sua casa, eu estou na minha, a Além está na dela, todo mundo nas suas casas. Mas no Espírito nós estamos um só. Nós somos um só. Então, Espírito, ele diz, há alguma comunhão no Espírito. É por isso que tem um versículo na Bíblia que diz assim, não fale mal de alguém, nem entre quatro paredes, porque pode ser que um passarinho passe e ouça e espalhe aquilo. É por causa do Espírito que nós temos. Esse mesmo Espírito que habita em mim é o mesmo que habita em você. E é o mesmo que está lá, intercedendo por nós. É o Espírito de Cristo. E eu estou dizendo isso, querido, porque eu vejo Deus tratando conosco hoje o seguinte. Essa igreja aqui, que você faz parte, a qual o Senhor está falando hoje, é uma igreja que é modelo nessa região. Eu estou falando do prédio não, eu estou falando de você. Das pessoas, cada pessoa. Essa igreja, nós temos uma visão, nós temos uma característica. E a nossa missão e visão é espalhar pelo Brasil e pelas nações a palavra da fé e o amor. E o amor. Mas não é aquele amor do tipo, se ela me fez bem, então eu a amo tanto. Não, eu amo incondicionalmente, porque ela é membro do corpo de Cristo. Porque essa pessoa, Jesus aceitou. Pensa comigo, se Jesus aceitou a mim e a você, quem somos nós para rejeitar uma pessoa, não é? Que está em Cristo? Não podemos, queridos. Não podemos, não devemos e nem vamos fazer isso. Porque uma das coisas que nós temos que fazer aqui é viver a palavra que a gente prega. Nós nos amamos. Porque Ele nos amou primeiro. E sabe o que Ele fez? Ele derramou do amor dele no nosso espírito, de modo que agora nós não podemos dizer que não aguenta essa pessoa que não ama. Ama, você ama. Só não descobriu ainda, mas ama. Amém? A gente se ama.
Diga assim para a pessoa que está perto de você, diga, eu amo você. De verdade, a gente tem que dizer isso muito mais vezes. Nós somos ungidos. O Senhor nos ungiu. E nos separou do mundo, tirou a gente do mundo e disse, agora vocês são meus. Para sabe o quê? A gente representar Cristo. As pessoas precisam olhar para nós, igreja, e dizer, rapaz, eu quero ser crente, porque é o povo que se ama. Não aceite, irmão, falar mal um do outro. E é uma coisa que a gente tem que estar podando direto, porque vez ou outra lá está a possibilidade da gente estar falando mal de alguém, porque era um costume da vida que a gente tinha antes, era normal. Então a gente tem que ir cortando. Alguém começou a falar de outra pessoa que não está, não vamos tocar no nome dessa pessoa, ela não está aqui, porque pode virar uma fofoca. Vocês estão entendendo? Por quê? Para zelar, porque somos todos muito amados e o Senhor nos ama, Ele nos reuniu. E isso traz para nós uma segurança. Ele disse assim, vamos continuar, no mesmo versículo onde nós estávamos, no 12. Quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que eu estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Queridos, a falta de temor e a falta de reverência vai fazer eu e você achar que nós estamos sós. O Senhor não está aqui, eu posso falar. O que é que tem a gente falar? Não. Isso é falta de reverência. O Espírito Santo não é uma pessoa? Ele não está aqui? Ele está em mim e está em você ao mesmo tempo. É um só. De modo que se eu agir com irreverência, se eu agir sem temor, eu vou estar entristecendo a pessoa do Espírito Santo. E Ele com certeza vai lembrar para mim e para você, não fale assim, não fale do seu irmão. Inclusive tem uma palavra que diz, quem é você para falar de um servo meu? Se o servo é dele, quem somos nós para apontar o defeito de A ou de B? Ele disse, você está falando de um servo que é meu, e a responsabilidade de lidar com o meu servo é minha. É o Senhor que lida com os seus servos. É a Natália, então o que é que a gente faz quando a gente vê um irmão todo torto? A Bíblia nos orienta. A gente chama essa pessoa, ora por essa pessoa. Se nós como irmãos podemos chamar, podemos, dizemos irmãos, nós amamos tanto você em amor. Você vai falar em amor, nós amamos tanto você. Temos observado que você está precisando de ajuda. Olha, nós não apontamos, mas nós queremos ver se você precisa de alguma coisa. Se você quiser, a gente te ajuda. Agora, se não faz parte de você falar, deixa que tenha alguém que vai falar. Alguma liderança, né? Alguém que vai ser... Mas se o servo é de Cristo, nós não devemos, sabe? Tomemos muito cuidado, queridos, porque nós vamos prestar conta das palavras que saem da nossa boca, amém? Pois Deus está agindo em vocês. Lembra da boa obra que ele começou? No 13. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem tudo aquilo que é do agrado dele. Está vendo? Ele está trabalhando em cada um de nós, fazendo uma obra boa, e ele vai dar o desejo dessa pessoa querer se consertar. Ele vai querer, ele vai ajudar, porque, querido, se Deus não perde a paciência, nem comigo e nem com você. E às vezes eu fico pensando, Senhor, o Senhor não desistiu de mim. A gente deu muito trabalho, querido, quando a gente se converteu. Foi ou não foi? Alguém precisou suportar as nossas meninices. E eu não estou dizendo como alguém que faz como Paulo, não digo que já estou perfeito, mas como alguém, eu fico olhando minha liderança, né? O meu pastor que me acolheu, e quando eu cheguei, queridos, eles me abraçaram, sabe? Eles não perguntaram que tipo, nunca foram investigar quem era a peça, sabia que eles não foram, eles confiaram. Aí a gente nas rodas de conversa, às vezes aparece a oportunidade de você dizer quem você era. E ele, meu Deus do céu, se eu soubesse que era essa peça, pastor, mas o Senhor me aceitou.
E sabe, ele trouxe para perto. Ele cuidou, me aceitou na casa dele, me deu um cargo na igreja. Ele nunca foi investigar a minha vida. Ah, Natália, mas isso é o quê? É porque, queridos, andando junto, a gente sabe o que você está aprendendo, como você está se desenvolvendo. A gente sabe a obra que Deus está fazendo na vida de cada pessoa, amém? É andando junto que a gente vai sabendo, olha fulano, olha, você viu o que fulano falou? Não fala mais como antes, já não diz as mesmas coisas, não se comporta como antes. Vocês estão entendendo como é? E assim o Senhor faz com a gente. A gente vai andando com Ele e o Espírito Santo dizendo, olha, isso já não combina mais, isso não combina mais com você, porque agora você é separado, vocês... Então a gente vai melhorando, amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz assim, eu sei que você vai ficar cada dia melhor. É, isso aí. A gente tem que dizer isso mesmo. Só vai melhorar. Porque às vezes a gente não gosta de apontar os defeitos. Oxe, fulano ainda está assim. Nem acredito. Já ouviu falar isso e isso? Às vezes a gente quer pregar para outra pessoa essas coisas. Mas não. Deus acredita na gente. Viu? Aí a gente estava lendo aonde? No 14 agora. Façam tudo sem queixas nem discussões. De modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Porque quando a gente ouve a palavra brilhe, a gente pensa que é para virar uma estrela, um superstar, um super influencer, alguém que vai estar em todas as capas de revista, na Forbes e etc e tal. Não, mas a brilhar é nessas boas obras que ele está falando, na direção do Espírito. Brilhe, se você viver. Se Paulo disse assim, se eu ouvir falar, não, ele disse assim, se eu conseguir ir aí na igreja e encontrar vocês e vir o modo como vocês vivem, eu vou me alegrar. Mas se eu não for e eu ouvir falar, eu vou ficar muito feliz. É a mesma coisa. Rapaz, aquele povo de Senhor do Bonfim, um povo que está melhorando dia após dia. Nós estávamos conversando lá em casa, que lá em casa é assim, a gente toma café falando de Bíblia, a gente almoça falando de Bíblia, a gente janta falando de Bíblia, e tudo tem a ver com a Bíblia. Glória a Deus, amém, gente? Porque tem que ser assim na nossa casa. E eu louvo a Deus pelos maridos e as esposas que têm essa oportunidade, porque nem todo mundo tem, não é? Mas é um privilégio. E você bota os meninos também na conversa, e aí você insere, daqui está todo mundo, vira um culto a nossa casa. É assim que acontece, a nossa casa vira um culto. Um almoço, um jantar, uma reunião, vira, e ali vem profecia, e ali vem palavra de conhecimento, e ali vem tudo. Por quê? Nós somos santos e o Espírito Santo está lá. Então o milagre acontece. Coisas maravilhosas acontecem. E nós estávamos conversando a respeito disso, e falando sobre como é que nós queremos ver. Porque, queridos, a obra começou em Senhor do Bonfim, mas provavelmente ela não vamos ser nós que vamos finalizar. A não ser que Jesus venha buscar nós daqui a alguns anos, alguns poucos anos. Mas quem vai dar continuidade? Vocês que aprenderam, os nossos filhos que estão sendo treinados lá na salinha, são eles que vão viver. São eles que vão dar continuidade a essa visão e a essa manifestação do amor de Deus na sociedade. Então são aqueles que nós vamos influenciar. E deixa eu dizer outra coisa. Aí nós estávamos conversando sobre isso. Eu disse, filho, será que quando as pessoas saem da igreja, elas se esquecem? Ou elas... Porque, queridos, o objetivo da gente vir para cá, né? O objetivo da gente vir para cá, sabe o que é? É você receber uma palavra, uma instrução para ir viver amanhã. Porque se a gente vem para a igreja e a gente não faz nada, se a palavra ela não ajuda a gente a tomar uma decisão certa em Cristo, amanhã na hora da adversidade, então, para que a gente está vindo para a igreja? A gente não é religioso, não é? Nós não somos religiosos. Está repreendido religiosidade aqui. Nós somos cristãos, como Cristos.
Então, quando chegar amanhã, naquela situação que você vai viver amanhã, você diz, rapaz, a palavra de ontem falou isso, ó. Jesus falou. Aí você está com ela bem aqui. Você não tem que sair carregando, vixe, onde era que estava aquela palavra, não. Bota ela aqui dentro no depósito, no bom depósito. Eu digo aqui, não é no bucho, não. Aqui é no espírito. Porque tem gente que fala assim, Natália, por que você fala assim? Porque você aponta para cá. Eu quero falar do homem interior, do ser, verdadeiro ser da gente. Não é nem aqui, queridos. Porque se a gente deixar a palavra só aqui, amanhã a gente lembra do boleto, aí vem outra coisa para pagar, aí vem outra coisa. Daqui a pouco você esquece dela aqui. Mas quando ela cai para cá. Então nós estamos falando a respeito do tanto que Jesus nos amou. E agora o que Ele quer que a gente viva. Então as cartas, ela diz isso, Ele está fazendo uma obra em você e agora é Cristo em você, mas depois você em Cristo. Cristo em nós, Ele produz resultados, porque Ele está fazendo uma obra, está transformando a gente, mas depois Ele diz, você em Cristo, porque está em Cristo, então você age diferente, você vive diferente, você fala diferente, você se comporta diferente. Nós não podemos comprar e vender como se a gente fosse do mundo. Né? O Senhor abomina as balanças desonestas. Ele fala muito isso na palavra. E eu falo isso por causa das nossas relações comerciais. Nós devemos tomar muito cuidado mesmo com a forma como nós compramos e vendemos. Por quê? Porque o Senhor está interessado na nossa vida. Então, se nós demoramos a aprender esses princípios, a gente não consegue avançar. Aí Ele espera que você atente para aquilo. Então Ele está falando para esse povo que deve brilhar como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Mas nós não. Nós não somos mais corrompidos e perversos. Perverso é aquele que perverte a verdade. Nós somos cristãos, vivemos a palavra e cada dia que o Senhor vai falando, a gente vai se submetendo à palavra. No 16 diz, apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Contudo, me alegrarei, mesmo se perder a vida, entregando-a a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. Repete comigo esse versículo. Diga, o meu serviço a Deus é como uma oferta a Ele. Por que nós dizemos isso? Porque um dos propósitos de eu e você ter nascido nesse mundo é servir a Deus. Ó, Natália, isso você está falando para a gente servir na igreja? Também, mas não só. Porque você serve a Deus como comerciante, você serve a Deus como cabeleireiro, você serve a Deus como empresário, você serve a Deus porque tudo que nós fazemos a gente precisa adorar a Deus. Com a nossa vida toda. Com a nossa casa, com os nossos filhos, com tudo que a gente faz, a gente tem que adorar a Deus. Esse é o princípio. Então ele disse assim, mas ele está falando especificamente do serviço de pregar o evangelho. Você sabia que pregar o evangelho não é só pegar a Bíblia e um microfone e falar com uma caixa de som? Nós já dizemos isso várias vezes e vou falar de novo, que você, como cristão, é a Bíblia que alguém vai ler. Rapaz, disse que agora é crente, olha. E aí diz bem assim, eu vou ver se ela vai mesmo ficar firme. Eu vou ver mesmo. Se eles veem alguma coisa que... Queridos, eles não são, muitos dos que estão no mundo, eles têm como referência uma vida de cristãos. Eu achei impressionante quando eu me converti uma vez, eu ia passando numa rua, tinha um homem caído e eu parei a moto acolá e vinha acudir aquele homem. Quando eu cheguei, vinha também um homem de lá e ele parou exatamente igual eu na frente daquele homem que estava caído. Aí ele olhou para mim e disse, você é evangélica? Eu falei, sou. Ele disse, é porque realmente os evangélicos têm que fazer isso. Ele não era, ele disse, eu não sou, mas eu também gosto de ajudar as pessoas. Olha só, ele não era cristão, segundo ele, mas ele sabia, é dever dos cristãos realizar as boas obras. E eu não falo só sobre assistir
Mas isso tem a ver com a educação, com o estilo, né, que a gente vive, que a gente fala. Muitas vezes a gente acusa as outras pessoas, a gente aponta os defeitos delas, e nós não devemos fazer isso. Nós devemos mesmo falar a verdade. Falar a verdade. Sabe, quando eu digo apontar os defeitos, muita gente pensa que a gente tem que concordar com tudo. Não, a gente denuncia o pecado, a gente denuncia o erro e fala o que Deus quer. A pessoa está numa vida promíscua. Vou dizer, continue assim porque Deus ama você? Jamais, está repreendido. Olha, o desejo de Deus é tirar você dessa vida. O Senhor te dá a capacidade de sair dessa condição, amém? Então assim, no 18, alegrem-se e eu me alegrarei com vocês. Amém? Então essa mensagem, queridos, o Senhor está nos lembrando que eu e você fomos chamados, amados, e estamos em uma obra, estamos participando de uma obra, mas também está acontecendo uma obra em nós. E uma característica dessa igreja é a perseverança. Ai, Natália, eu tenho vontade de desistir de tudo, porque é tanta dificuldade, é tanta coisa. Irmãos, nada que a gente viva agora, seja o que for de tribulação, se compara com a glória que está por vir, como a gente ouviu domingo. Nós vamos ser glorificados. E sabe, lá na frente, no capítulo 3, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo Deus, não teve por usurpação querer ser igual a Deus. Ele não achou que ser Deus era algo poderoso. Ai, eu vou Deus. Ele não deixou de ser Deus, mas ele se humilhou. E eu gosto dessa mensagem da humilhação, porque tem gente que diz assim: os humilhados serão exaltados. E eu não vejo a Bíblia dizer isso. Ele disse: quem se humilha. É diferente. Vocês entendem que é diferente? Porque quem se humilha o faz de livre e espontânea vontade, porque entendeu que eu preciso me submeter. Mas às vezes a gente está sendo humilhado porque a gente está se exaltando demais e alguém bota a gente no nosso lugar. Ah, mas eu não era para eu estar aqui ainda, era para eu estar fazendo tal coisa, eu vou realizar tal coisa. E alguém diz: não, não é o tempo. Então você diz: ah, me humilharam. Mas se humilharam muitas vezes porque a gente estava se exaltando, porque a gente estava querendo ir onde não era ainda o tempo. E ele diz que é quem se humilha. Jesus se humilhou. Deus não humilhou Jesus. Vocês acham que Deus humilhou Jesus botando ele para nascer na barriga de Maria? Ó, Jesus, você não é tão poderoso assim não. Eu vou reduzir você a um ser humano. Você não está dizendo que é Deus? Mas eu vou reduzir você a um ser humano. Não, ele era Deus. Mas ele não considerou que ser igual a ser Deus era algo que ele deveria se apegar a ponto de não obedecer ao Pai, ao plano. Qual era o plano de Deus? Você vai nascer como um homem. Mas a Bíblia diz que ele se esvaziou. Ele se humilhou. Ele se humilhou. Deus não humilhou. Deus apresentou o plano. O plano é salvar a humanidade. Você topa? Ele disse: Pai, para agradar o Senhor eu vou. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, ele topou aquele plano de se tornar um ser humano. Imagina aí o Criador agora precisando que alguém cuidasse dele. Imagine aí o Criador do universo agora precisava que alguém limpasse o bumbum dele. Ele precisava ir ao banheiro, como todos os homens. Ele precisava comer. Ele precisou controlar os desejos naturais, porque a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as áreas. Ele teve vontade de desistir, porque ele se tornou, ele era Deus, mas ele se esvaziou da glória, não deixou de ser Deus, vale ressaltar, porque tem gente que diz, que pega esse versículo e diz que ele deixou de ser Deus e virou só um homem. Não, ele era 100% homem e 100% Deus. Ele tinha as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Por isso que você e eu, na hora da tentação, a gente tem que chamar Jesus, porque Jesus, ele foi um ser humano como eu e você, e ele sabe o que é tentação.
Tiago vai dizer na carta que quando você for tentado, chame por aquele que sabe o nível da tentação que você está vivendo. Ele já viveu tentação, ele sabe o que é passar por tentação. Mas a gente não vai sucumbir. Ele disse, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, então eu estou com você e eu ajudo você a vencer. Queridos, vem para mim, vem para você, todo tipo de tentação. Mas deixa eu dizer para você que a tentação, ela vem e você vai vencer e vai ficar melhor. Olha, quando você cresce a partir da tentação, quando você entende, essa tentação vem, mas quando eu resisto a ela em Cristo Jesus, eu me torno poderoso. E aí o Senhor está realizando uma obra poderosa em nós. E a gente está ficando bom em resistir às coisas que não combinam mais. Amém? Seja para andar em amor, seja para servir com diligência, como o texto de hoje falou, servir com o coração ajustado, com o coração alinhado, porque Ele está realizando uma boa obra em nós. Repete comigo, só para você fixar na sua mente. Diga, quando eu sirvo ao Senhor, Ele está trabalhando em mim. Ele não está interessado na minha obra. Sabe por quê, querido? Deus não está lá assim, menino, estou impressionado com aquele povo, Senhor do Bonfim, ó. Não, nada do que a gente venha fazer vai surpreender Deus. Vai dizer assim, uau, Jesus é fé, só a fé que Ele vai se admirar da sua fé. Mas tipo, se eu prego bem, se eu canto bem, se eu isso não impressiona Deus. Foi Ele que deu o talento, foi Ele que deu a habilidade para a gente servir a Ele. Então eu gosto de lembrar, as pessoas são dele, a palavra é dele, a igreja é dele, tudo é dele. E a gente só está aqui mesmo obedecendo como instrumento. Aí ele disse para o povo bem assim, por que vocês se gloriam? Se nada é de vocês. Por que a gente vai achar que, não, tudo, você viu a performance? Não, gente, sem performance, porque a performance é ridícula diante de Deus. A gente está querendo muitas vezes se aparecer. Então, o que é que nós devemos manifestar? Jesus. Através do nosso servir, através do nosso pregar, do nosso viver, a gente tem que manifestar Jesus. O povo não tem que ver o meu talento, o povo tem que ver Jesus. Porque o talento foi Ele que deu para servir a Ele. A habilidade. Seja de falar, seja de pregar, seja de doar, seja de ministrar, seja do que for. Foi Ele que deu e é dele. E a gente vai servir a Ele, amém? Então, essa igreja é uma igreja amada e somos nós. O Senhor está falando conosco hoje, tinha uma nota no meu coração de muita comunhão. E eu pensei que só ia ficar aqui eu e o pastor e Orlando e a Lene, que chegamos primeiro. Eu digo, olha, pois a palavra hoje vai ser só para nós mesmo. Mas não, chegou mais gente, amém, irmãos? E o Senhor está dizendo que é um momento de comunhão hoje. Eu sei que nós vamos orar agora. Vamos orar uns pelos outros, fortalecer uns aos outros, animar uns aos outros, porque o Senhor deseja lembrar a você que você é muito, muito amado, muito querido e muito importante, amém? Então, agora o pastor vai conduzir as orações. Guarde essa palavra. Eu só falei de Filipenses. Lembra de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses. Filipos. Sabe aquela parte que Paulo estava nas viagens e ele ouviu num sonho um homem gritando, dizendo assim, ei Paulo, passe por aqui para nos ajudar. Ele viu no Espírito. E esse foi onde nasceu essa igreja. Nasceu dessa visão, de um homem chamando no Espírito. Ele viu, é um sonho, é como se fosse uma visão. Um homem chamando ele disse, olha, o Espírito está me guiando a ir para Filipos, para Macedônia. E lá nasceu essa igreja. Então, uma igreja muito querida, uma igreja que deu muito fruto. É uma igreja modelo, é uma igreja exemplo. Paulo só tem elogios para essa igreja, ele só se alegra com essa igreja. Então, Deus está se alegrando, queridos, comigo e com você. Porque a obra que Ele está fazendo em mim e em você vai dar muito fruto, amém? Vai dar muito resultado. Então, recebe essa palavra, fica com ela, guarda ela no seu bom depósito, para você se lembrar que você anda por aí pela cidade carregando a presença poderosa do Senhor dentro de você. Amém? Não trate como comum o fato de ser crente, o fato de ser cristão, verdadeiramente nascido de novo. Onde você chega, o reino de Deus chega.
onde você chega, o céu chega, porque está aqui. É só você abrir a boca, ou até manifestar uma atitude. Olha que compreensão poderosa. Estava conversando com uma pessoa esses dias, parece algo tão básico. Mas entenda, a Arca da Aliança, o povo não carregava para lá e para cá, e onde a Arca da Aliança estava, prosperava. Levava para cá a Arca da Aliança, acontecia coisas maravilhosas. O homem enriquecia, prosperava, tudo acontecia. Levava para lá, onde a arca estava, prosperidade acontecia. E se eu dizer que aquela arca carregava a presença, ela simbolizava a presença de Deus, Deus disse que vinha habitar na arca. Só que o tempo passou, evoluiu, e ele disse que agora nós somos a arca. Nós carregamos a presença, porque Deus não queria passar muito tempo morando naquela caixinha. Deus, ele queria viver em templos feitos não por mãos humanas. Então ele veio habitar dentro de mim e de você, quando nós aceitamos Jesus. Então quando você chegar naquele lugar, o reino de Deus chegou. Os demônios tudinho sabem. Mas você precisa saber, porque se o demônio sabe e você não sabe, não acontece muita coisa. Só os demônios vão ficar sabendo. Mas você tem que entender, eita, eu carrego a presença de Deus. Então tem confusão, você chega lá. E você com a sua presença intercedendo e ministrando, os céus subindo, os anjos subindo e descendo, e trazendo paz para aquele lugar, e trazendo cura, e trazendo provisão, porque você está conectado com o céu. Então a presença de Deus agora está em você. Aonde você chegar, prosperidade vai chegar. Onde tinha doença, a saúde tem que chegar. Aonde tinha confusão, a paz tem que reinar. Então a harmonia na nossa casa é natural. Amém, irmãos? E hoje o Senhor está falando de comunhão para nós. Onde nós chegarmos, nós somos muito bem-quistos. Você se dá bem com todo mundo, amém? Porque você é diferente, você tem a habilidade de entender as pessoas. Então você não é intolerante, você não é alguém que chega e diz, vixe, não gosto daquele ambiente, não gosto daquele lugar, não. Você ama pessoas e você chegar no lugar e vai abençoar aquele povo, amém? Fica com essa palavra no nome de Jesus, venha pastor.